Para falarmos sobre esse assunto, recebo hoje 3 convidadas muito especiais. A Patrícia Pavinelli, diretora de Opinião em Política na Ipsos e PEC. Além dela, a Fabíola Sucasas, promotora de justiça titular da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direitos Humanos e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Além dela, também a gente tem hoje aqui conosco para compor essa mesa a Isabela Quirino Sobrinho, que é a nossa consultora de diversidade e inclusão da Volkswagen Financial Service. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui hoje com a gente para essa conversa que é mais um bate-papo, né? Acho que falar de um tema tão importante, ter 4 mulheres tão importantes, tão potentes para conversar de um assunto que permeia a gente é fundamental. Mas antes de entrarmos de fato na pesquisa, eu queria perguntar a cada uma de vocês, começar essa conversa perguntando a cada uma o que significa viver na cidade sendo mulher hoje. Podemos começar com a Patrícia? Podemos. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui dividindo a mesa para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que ser mulher hoje é viver em alerta e estar o tempo todo com alguma responsabilidade sobre seus ombros. Fabíola? Bom, também queria agradecer, cumprimentar. Estamos aqui com a Organização da Sociedade Civil e com a academia, pesquisa, para o Ministério Público. Essa conversa acaba se tornando muito completa. Mas aí, trazendo, né, daquela que tem uma experiência de analisar a violência contra a mulher, não dá para destacar que a insegurança é uma questão muito presente, ainda mais quando os feminicídios estão nos seus piores índices. Isabelle? Um prazer estar aqui. Acho que essa talvez seja uma das características, olhando pelo copo meio cheio, né, de ser uma mulher numa cidade como São Paulo, que é a oportunidade de dialogar e ter na mesa pessoas potentes, pessoas que estudam, pessoas engajadas. Acho que esse é o primeiro ponto, que felizmente nos permite, né, um espaço como o nosso. A gente sabe que esse não é um privilégio compartilhado por todas. Mas também, para mim, é uma perspectiva desleal. Né? Numa cidade que oferta serviços e soluções, só deixa muito claro como a falta de independência financeira, falta de acesso ao mercado de trabalho, a igualdade salarial, faz com que seja muito desleal. Né? Então, para algumas mulheres, a experiência talvez seja das facilidades que a cidade traz, mas para muitas e muitas outras, certamente isso distancia, né, das facilidades que uma cidade como São Paulo pode trazer. Eu quero tocar num ponto muito interessante que você trouxe, aproveitando esse gancho, Isabelle, sobre a desigualdade e quanto que ela está inerente na sociedade, mas quanto que ela tem um respaldo familiar, né? A nossa pesquisa, ela aponta, a nossa pesquisa Viver nas Cidades aponta que quase 4 em cada 10 pessoas dizem que as tarefas domésticas são responsabilidade de homens e mulheres, mas quem faz, a maior parte somos nós, né? Então, isso revela, de certa forma, um cenário de desigualdade que também não está só externo à casa, mas dentro de casa, né?
Enquanto homens, a pesquisa também aponta que acredita que as tarefas são divididas igualmente, mas muitas mulheres relatam que carregam a maior parte desse trabalho. E aí eu quero perguntar a vocês, aí eu vou jogar a pergunta para as três, enfim, acho que é uma pergunta interessante, porque o trabalho doméstico, ele continua, e acho que pensando nessa perspectiva enquanto da pesquisa, enquanto isso no Ministério Público, enquanto o Ministério Público tem trabalhado isso dentro do sistema judiciário e também pensando dentro de uma perspectiva corporativa, que é onde você representa, enfim, essas mulheres, elas estão trabalhando e ao mesmo tempo continuam trabalhando dentro de casa, assim, porque o trabalho doméstico, ele continua sendo invisível socialmente e será, e acho que já trazendo um gancho para outra pergunta, será que essa desigualdade, ela começa dentro do ambiente familiar, antes de aparecer na sociedade, ou na sociedade, dentro do ambiente familiar? Que eu queria que vocês pudessem falar um pouco dessa relação dentro, fora de casa, sobre a invisibilidade do trabalho doméstico. Querem começar? Eu acho que para você Vamos falar lá, um pouco então da vamos lá. pesquisa. Bom, eu acho, pensando do ponto de vista da pesquisa, isso aparece, então, metade, 4 em cada 10 acredita que a responsabilidade é de ambos e as mulheres fazem a maior parte. E a gente tem uma parcela similar que consegue enxergar que esse trabalho é exclusivo das mulheres, ou seja, já não tem a divisão. Então, a gente já tem uma população das 10 principais capitais brasileiras enxergando que a responsabilidade é da mulher. Eu acho que a gente vem de uma cultura patriarcal em que o papel da mulher sempre foi cuidar da casa. Nós temos transformações importantes que a mulher sai de casa e começa a exercer o seu trabalho profissional, mas não perde a responsabilidade do dia a dia dentro de casa. Então, acho que, sim, acho que começa dentro de casa. Eu acho que a gente já tem um momento de transformação. Acho que a gente vive um momento de transformação. Acho que algumas conquistas aconteceram, mas elas são muito pequenas para o contexto de vida que as pessoas têm hoje em dia, da mulher sair de casa, trabalhar, ajudar no sustento da casa. E temos uma parcela enorme de mulheres que hoje moram sozinhas e não têm com quem, inclusive, dividir esse trabalho. Mas esse comportamento também vai sendo passado para os filhos. Então, eu acho que tem uma questão da gente... nós somos... É uma questão cultural, nós somos uma sociedade patriarcal em que as mulheres e o trabalho da casa e o cuidado com as pessoas sempre foi de responsabilidade das mulheres. Não é um dado novo. A gente vê claramente que há uma diferença de percepção entre homens e mulheres do que é essa divisão e de como essa responsabilidade é dividida. Então, mesmo nos lugares, nos domicílios em que a gente ouve que esse trabalho é dividido igualmente, mas elas fazem a maior parte do trabalho, quando a gente vai olhar e põe uma lupa no que os homens fazem, no que as mulheres fazem, a carga mental é muito diferente, né? Então, não é um dado só da nossa pesquisa, o próprio IBGE já pesquisa isso, e a gente sabe que na hora da divisão do trabalho doméstico, a mulher fica sempre com o trabalho mais do zelo com a família. Então, arrumar os filhos para ir para a escola, é fazer o almoço, é fazer a janta, é marcar, inclusive, uma consulta médica para o seu marido ir até o médico. Então, o marido vem numa retaguarda de realmente ajuda. Então, o marido põe o lixo para fora, ele faz algum reparo estrutural na casa, ele pega a criança bonitinha, arrumadinha, põe no carro, põe no transporte público, leva e vai buscar. Ele faz a compra do domicílio, mas provavelmente quem fez essa lista é alguma mulher da casa. Tem que estar sempre atenta então, ali, a mulher ela está sempre com a sua carga mental muito ocupada. Então, além de continuar fazendo todo o trabalho doméstico, sem ter um reconhecimento adequado, porque trabalho doméstico não é remunerado, e quando é remunerado, é muito pouco remunerado. E o cuidado das pessoas da casa, o cuidado é mais invisibilizado ainda. Ele é quase que, assim, a mulher quase que tem o papel de zelar pela família, e isso representa amor, isso representa afeto. E, na verdade, o que elas recebem em troca é uma grande carga e uma grande responsabilidade de cuidar do todo. E essa divisão, ela está muito mais... ela não é uma divisão igualitária, né? Ela é muito desbalanceada. Então, as mulheres continuam
sim, a gente continua perpetuando o papel da mulher dentro de casa, mesmo que hoje ela saia de casa, trabalhe e ajude a pagar as contas. Isabelle, eu queria ouvir um pouco, é muito interessante você estar trazendo, e eu queria ver um pouco dentro da sua perspectiva, né? Porque a gente está falando dessa mulher e hoje, né, de certa forma, a gente tem uma certa abertura em termos de mercado, de trabalho, enfim, pensar assim, as feministas do século XX lutando para que as mulheres tivessem acesso ao ambiente de trabalho, ao mercado de trabalho. Estamos hoje assim, mas dentro do mercado de trabalho, só que aí a gente só aumentou a demanda, né? Sim. Porque a gente passou a trabalhar, passou a atender dentro dos espaços de trabalho, mas a demanda continua dentro de casa, né? E eu queria entender um pouco de você, pensando essa perspectiva da invisibilidade do trabalho, enfim, como a gente consegue pensar essa invisibilidade dentro de um ambiente corporativo que, ao mesmo tempo, também exime, coloca essa mulher e reforça esse lugar, assim. Sim, sim. É uma pergunta muito difícil, eu sei, mas Não. eu acho que eu fico pensando sempre nessa relação. A gente chegou no mercado de trabalho, beleza. E mas agora, assim, né? agora, mas assim, é mais trabalho ainda, o nosso trabalho dobra, É. né, em certa medida, assim. Eu acho que aqui tem múltiplas ações, né? Acho que tem uma responsabilidade das lideranças com as suas equipes, e aí lideranças homens, lideranças mulheres, de observar, né, dentro da sua equipe qualquer desalinho quando a gente fala até mesmo de jornada, porque é na hora de delegar que você não percebe que está delegando numa dose diferente ou atribuindo às mulheres uma ideia estereotipada de que aquilo cabe para ela, né? E aí, com isso, a mulher buscando seu espaço no mercado de trabalho traz o sim na sua narrativa, se sobrecarrega. Então, acho que tem um papel, sim, da liderança no momento de delegar as atribuições pelas competências e não pelas suas crenças. Acho que isso, com certeza, vai diminuir bastante a sobrecarga que as mulheres carregam. Tem um outro fator que é relevante, também trabalhar, usar como oportunidade, na verdade, o espaço corporativo para trabalhar a mentalidade dos homens. Tá? Então, se nós, como mulheres, estamos discutindo a criação dos filhos com nossos parceiros, sobre esse novo papel do homem no lugar do cuidado, a presença, isso só vai ser sentido no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Existe uma galera que está no mercado de trabalho hoje, que move a sociedade e que precisa ter e dar visibilidade sobre esse tema. Então, acho que tem um lugar também do corporativo de trabalhar a perspectiva masculina sobre esse lugar de cuidado e que ele não é ajuda, né? Muitas vezes a gente escuta, eu ajudo em casa. Não, você é tão dono da casa quanto, você é tão participativo da casa, né, quanto. Então, você também deve ter as suas atribuições dentro de casa e não que a mulher precise fazer um tutorial para você, porque ensinar dá trabalho, né? Então, a mulher tem que não só fazer as coisas que já são delegadas a ela, como ela também tem que ensinar esse homem que no seu trabalho é super autônomo, consegue fazer, delegar, mas quando chega em casa não consegue encontrar o biscoito favorito da criança dentro do armário, porque sequer sabe qual é ele. Né? Então, acho que o lugar corporativo, talvez a minha resposta não responda tudo, né, da questão, mas acho que tem essas duas oportunidades, né, no papel de líder. Como ele trata suas equipes e a questão de gênero sendo identificada e respeitada, e também no seu lugar como parte da sociedade, em ser mais do que ajuda em casa, né? E ser parte responsável. Alguns estudiosos dizem que o ajuda, eu vou ajudar, já tem uma conotação de que você não é responsável. Se eu estou te ajudando, a responsabilidade não é minha. Né? Já coloca para o outro, né? E acho que se a gente tem essa questão do papel da mulher dentro de casa como aquela que tem que cuidar, se dentro de casa a gente perpetua os nossos comportamentos, e estou falando nós porque acho que nós mulheres também vivemos numa sociedade machista e nós reproduzimos os comportamentos machistas, se em casa a gente faz assim, no trabalho a gente vai continuar fazendo. Né? Ele é só uma extensão do problema. Vou deixar aqui na mesa, aqui entre nós, né? Se eu não estou cuidando, quem sou eu? Porque me deram esse papel. Se eu tiro isso de mim, o que me resta? Tem um lugar nosso
também de autodescoberta, de autocuidado, de romper com esse lugar de que não é porque me deram o lugar do cuidado que é só isso que eu sou. Né? Quem cuida de quem cuida. Quem cuida Pois de é. quem cuida. E que outros papéis eu posso assumir quando a gente chegar nesse lugar onde o homem não só ajuda, mas ele participa, ele também cuida. Você tem uma diminuição da carga e quando essa carga diminui, bate aquele vazio, né? Então, deixa aqui na mesa, né? Quem somos nós a partir do momento que a gente também começa a ganhar nessa luta um pouco mais de espaço e de tempo no cuidado. E Fabíola, eu queria te ouvir um pouquinho. Eu acho que a pesquisa ela trouxe um atravessamento que vale olhar com muito carinho, que é a questão do estereótipo ainda muito arraigado nas nossas vivências. Esses estereótipos sobre o lugar da mulher, não só o lugar da mulher, mas o lugar do homem também, eles se perpetuam em todos os espaços, dentro de Uma casa certa replicabilidade, e fora né? de casa, né? Então, o que é ser mulher nessa sociedade? Ainda tem a ideia de que a mulher nasceu para casar, nasceu para cuidar, não só cuidar dos filhos, também das pessoas idosas. Nós temos não só um duplo fardo, né? Dizem que são fardo é quádruplo, que é a mulher cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar muitas vezes dos pais idosos, porque muitas vezes são elas que fazem isso, e cuidar de si mesma, né? Além de ter um trabalho fora de casa. Isso sobrecarrega, tanto que existem pesquisas que falam que as mulheres estão exaustas por causa disso, e não sobra quem cuida delas, senão elas mesmas. E como elas vão cuidar delas mesmas se elas estão numa situação de vulnerabilidade mental, né? Agora, uma coisa que eu acho importante, já que eu venho do ramo do direito, é trazer a convenção, o CEDAW, que trata especificamente da eliminação das discriminações e dos estereótipos de gênero. Essa convenção, ela conversa com a Convenção de Belém do Pará, que fala da violência, e sabemos que existe uma relação estrita entre os estereótipos e o exercício da violência. E eu acho que um dos insights interessantes da pesquisa foi o destaque de que, para homens, às vezes, ele não tem a mesma ideia do que seja a responsabilidade doméstica. Não é? Essa falta de autorresponsabilidade fala muito sobre o que, para ele, se entende como o papel dele. O papel dele também. E o papel da mulher, quando nós falamos dentro de casa, e tem essa ideia do cuidado, mas dentro do trabalho, que ali, às vezes, se perpetua. A mulher não está no espaço de liderança, não só no espaço de poder, mas também de decisão. E quando ela está nesses espaços, as discriminações existem, reforçando que aquele espaço não é dela. Quando ela se posiciona, porque ela é muito agressiva, ela é violenta. Já entra desses estereótipos, todos os agressiva, estereótipos. São que nós muitos. conhecemos, neuróticas, histérica. grossa. E mesmo o homem, quando ele, muitas vezes, ele dentro da ideia de que o homem serve para prover, de que ele serve para procriar, né? O papel dele é esse, ter herdeiros, né? Para carregarem o nome dele. Aí vem toda a questão da sexualidade, né? Para que ele seja mais homem, ele tem que assediar, ele tem que dizer que ele não vai lavar louça, ele tem essa falta de concepção de que o homem esteja nesse papel, dessa confusão do que é o papel doméstico, conversa muito. Isso é uma questão que é muito mais de masculinidade, entender que a masculinidade aí estaria abalada caso ele venha a adotar esse tipo de papel. Essa questão, me parece aqui, só para trazer para a nossa conversa, não fala só sobre o papel da mulher, fala sobre a educação aos filhos, né? Lembrando que, exemplos, ninguém costuma dar de presente para meninos bonecas, quando isso seria uma atitude de encorajamento a que ele possa cuidar também.
Isso quando se ensina para meninos que o espaço dele é ficar na rua jogando bola e para as meninas cuidando de boneca, brincando com fogão, é uma forma de você reproduzir esses estereótipos e que recai nessa pesquisa que foi muito bem E poupando conduzida aqui. meninos, enfim, desde criança desse espaço, né? E aí você trouxe algo muito interessante, né? Fazendo essa conexão entre aquilo que acontece dentro de casa e acho que, né, de uma ideia de uma masculinidade quase fajuta, né, digamos, né, no sentido que ela é... Hoje a gente vê que é fajuta, né? Mas hoje a gente vê, né? Mas o quanto que ela, dentro de casa, ela reflete no sentido sobre a violência e os assédios, né? Porque a partir do momento que eu estou dentro do ambiente familiar, onde eu já configuro ali aquele corpo, né, masculinizado, já se configura numa ideia de que ele é o dono, que ele tem um direito sobre a casa, né? Nas ruas também isso reflete no aspecto que ele pode ter o direito sobre o corpo da outra e sobre sediar. E é isso aparece muito também, acho que eu queria trazer esse ponto já que você trouxe esse gancho, assim, porque isso aparece muito na pesquisa, né, dessa vivência das mulheres na rua, que 71% das mulheres já dizem já ter sofrido assédio em algum ambiente da cidade, ou, enfim, quando a gente está falando fora da cidade, mas aquele assédio que já começou entrancado por causa de uma problemática dessa masculinidade dentro de casa que já é construída, né? Principalmente em transportes públicos, ruas, no trabalho. E aí a minha pergunta, acho que direcionando para vocês, assim, e trazendo um pouco nessa perspectiva do assédio, né? O medo, ele faz parte da rotina feminina. Eu queria jogar isso para vocês. O medo faz parte da rotina feminina. Acho que a gente cresce sabendo que a gente é vulnerável, que a gente é uma vítima em potencial. Nenhuma sai né? de casa sem Ninguém pensar sai 500 de casa. vezes a roupa Exatamente. ou qualquer outra coisa. Exatamente. O medo programa o nosso dia, a nossa vida. Isso. E a forma como a gente cria. Eu tenho uma filha de 19 anos. E eu crio ela se preparando para o perigo. Né? Quando a gente faz pesquisa qualitativa, tem 2 pontos que eu quero chamar a atenção aqui, que acho que um tem a ver com o que você está falando e outro só para complementar o que a Maria falou. Quando a gente faz pesquisa qualitativa e ouve, de fato, o que as mulheres estão pensando a respeito, o que você mais ouve são jovens dizendo que dentro de casa a mãe ensina ela a fazer uma coisa que o irmão não faz. Então, mulher que tem irmão já sabe que a criação é diferente. Então, com 9 anos, ela está lá aprendendo a enxugar, lavar e guardar louça, e o irmão está no sofá assistindo TV, brincando, jogando videogame, né? Então, já começa aí. E a outra questão que eu queria chamar a atenção é que a gente faz... As mães, mesmo quando elas já estão mais maduras, que elas acham que elas não vão passar por situações de assédio sexual, uma cantada, um assédio moral, elas passam a vida pensando no que vai ser, como vai ser a vida da filha. Então, e aí a gente já tem a questão da internet também agora. Então, as mães olham o celular para saber com quem as filhas estão conversando. Então, tem uma rede de mulheres mesmo que não seja contra si, né? Está em alerta pensando numa mulher do seu núcleo familiar. Pode ser uma filha, pode ser uma sobrinha, pode ser uma prima. Então, mesmo não sendo a principal vítima, a mulher está sempre atenta e sempre em alerta, em todos os sentidos. E você tinha falado sobre esses espaços de poder, né? Acho que nessa perspectiva, o quanto que a mulher está, enfim, é colocada nesse espaço de estar o tempo todo pensando a casa, pensando o ambiente doméstico e etc. E quando a violência ela se coloca ali de alguma maneira, a violência sofrida nunca é a primeira coisa que essa mulher vai pensar. Ela vai pensar na garantia da família, de certo modo, assim, do tipo, eu não vou acessar o sistema de garantia de direitos porque eu preciso continuar cuidando da minha família, né? Então, a gente acaba tendo um ciclo, um ciclo quase vicioso disso, onde a gente consegue minimamente equalizar os direitos no sistema de garantia de direito com a perspectiva do Estado, a gente não consegue nem minimamente tipificar esses graus de violências, porque a violência ela acaba... eu estou vivendo ali, mas ela não acaba nem sendo um viés que eu preciso me preocupar, porque existem outras demandas, né? E eu acho que aí tem uma distinção muito grande. E daí eu queria ouvir um pouco de você, Fabíola, assim,
se você consegue pensar e nos dizer um pouco se o judiciário ele ainda é um espaço muito masculino e acaba gerando esse viés nesses tipos de decisões, principalmente quando a gente está lidando de violências domésticas, violências para além doméstica. Enfim, a gente teve recentemente a tipificação do feminicídio, que por muito tempo a gente sabia que era subnotificado, ainda continua sendo subnotificado. As mulheres tendo o sistema de garantia de direito proporcionado pelo Estado como espaço de tentar minimizar essas violências que a gente sabe, a gente viu, que é gerada dentro do ambiente familiar, também gerada dentro do contexto da sociedade, se repercute, assim. Um judiciário extremamente masculinizado, e eu falo judiciário enquanto sistema de justiça, né? Defensoria, Ministério Público, o magistério, enfim. Ele é um espaço muito masculino e acaba gerando esse viés decisivo, assim, daquilo que você tem ouvido, da sua experiência dentro do Ministério Público? Bom, eu vou diferenciar aqui o que é uma instituição, porque eu acredito que isso se diz muito sobre as instituições de modo geral, né? As instituições terem a perspectiva de gênero dentro da sua estrutura e ensejar respostas internas e externas. No sistema de justiça, posso dizer especificamente do Ministério Público e do Judiciário, existem iniciativas que têm aprimorado as suas respostas no que diz respeito aos assédios de forma em geral, aquelas violências que acontecem nas relações de trabalho. E cada vez, quanto mais essas violências se dão nos altos espaços de poder, maior o silenciamento. No âmbito das respostas do Judiciário, do Ministério Público, que, na verdade, provoca o Judiciário nas ações, em relação à publicação, ao público em geral, tem evoluído também, mas há muito a evoluir. É óbvio que a maior evolução está na Lei Maria da Penha e do que se sucedeu a partir de então, a desembocar decisões como é proibido alegar legítima defesa da honra, ou adoção do protocolo de julgamento com a perspectiva de gênero do CNJ, ou mesmo como se controla a convencionalidade desses tratados que eu mencionei. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ainda as respostas elas não são adequadas. Por quê? Porque ainda existe muito silenciamento. A própria pesquisa diz, olha, as mulheres nas ruas têm medo, e não só nas ruas, têm medo nos transportes públicos, têm medo no espaço de trabalho, fora de casa. Dentro Exatamente. Dentro do transporte por aplicativo, então, né? Só que ainda há um silenciamento muito grande. E esse silêncio, ele está atrelado a diversos fatores. Você falou que é a falta de confiança no sistema, né? Mas existe a vergonha, existe até a própria falta de consciência de que aquilo seja uma violência. Quando ela passa por esse obstáculo, ok, sofri violência. O que ela vai colocar na conta? Vale a pena denunciar? A minha palavra vai ser ouvida? Qual é o procedimento? Esse procedimento existe para apuração? Ele é transparente? Eu tenho consciência desse fluxo? Esse fluxo foi colocado? Então, o que eu posso dizer é que esses procedimentos, o Judiciário já estabeleceu dentro das suas medidas, mas ainda existe um silenciamento. Por quê? Porque você vai lidar, muitas vezes, com pessoas influentes, né? Então, é óbvio que vamos falar de uma advogada que vai denunciar um ministro que a assediou enquanto ela defendia o seu cliente no tribunal. Como que vai ser para ela denunciar um ministro e o seu escritório dentro desse processo? Tudo isso entra na conta, não é? Tem uma rede ali. É uma rede. Quase boicotando esse espaço. É uma rede. O que nós podemos dizer é que no Ministério Público de São Paulo, eu trabalhei até na criação de um programa específico contra o assédio sexual. Nós, desde que o programa passou a existir, nós tivemos pouquíssimos casos, mas ele serve como um instrumento educativo. Cada vez mais existe um receio muito grande de ser exposto. E nós sabemos que quando uma mulher quando ela deflagra uma situação de violência, porque geralmente o homem assediador, ele assedia não só uma, mas várias, isso acaba desembocando na denúncia de várias outras mulheres. E essa questão, que também é reputacional,
acaba ensejando um medo muito grande, um cuidado maior. Então, assim, é muito complexo, mas eu De gosto... novo o medo vem, né? De novo, De o novo, medo né? tá- Mas Fabiola? nós estamos nessa camada, eu acho, de agora deflagrar os poderosos. E, né, nós temos várias notícias. Por exemplo, o caso Silvia... Eu não vou entrar no mérito, óbvio, mas nós tivemos mulheres que denunciaram um ministro no âmbito do ministro de Direitos Humanos. Nós tivemos caso de deputados que foram apontados como responsáveis por assédios, né? O próprio caso do desembargador recentemente em Minas Gerais, enfim. Exatamente, que foi por causa de uma decisão, né? Mas veja como a que ponto, né? Porque essas decisões, elas eram dadas em processos em segredo de justiça. Veja que quando uma decisão como essa é publicizada, isso chama a atenção e movimenta outros órgãos. E esses órgãos que se movimentam têm muito a ver também com o reconhecimento de que essas condutas são violentas e é preciso quebrar o silêncio para que nós possamos mudar estruturas. Eu não vejo outra saída, né? E essa união de mulheres, principalmente o papel que é muito importante da organização da sociedade civil, tem contribuído para mudanças legislativas e uma postura muito diferenciada do Poder Judiciário. Esse ministro ele foi afastado, não é? Ele foi afastado. Existem outras histórias, por exemplo, o caso da Mari Ferrer também teve um afastamento, né? Os juízes foram levados ao CNJ, ao próprio promotor de justiça. Então, os conselhos que realizam essa depuração estão também atentos. Nesses conselhos é que tem esses procedimentos, né? E você fala muito desse aspecto da publicização dos casos e quanto que, quando joga num contexto da publicização, você tem pressões e outras mulheres sabem, enfim. E aí eu fico pensando dentro do ambiente corporativo, assim, eu vou trazer um pouco para esse local, assim, que a gente já tem uma estrutura hierárquica bem definida, né? E aí, muitas vezes, né, existe um canal de denúncia, mas esse canal nunca é eficiente quando a gente está falando de assédio e relação de poder dentro do espaço de trabalhos, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como isso aparece, se isso aparece dentro dos ambientes corporativos, no sentido que a gente sabe, né? Você trouxe muito, e eu gostei muito dessa perspectiva, Fabíola, né? No caso, que quando é publicizado, outros casos aparecem, né? Mas a gente tem dentro de ambiente corporativo, por causa da questão de marca, enfim, sempre uma tentativa de enxugar os casos, né? De apagar. Ou a gente tem um canal de denúncia, mas ele é muito restrito. É óbvio, tem um contexto de segurança, enfim, de toda a preservação daquela identidade, mas como a gente consegue ampliar isso dentro dos ambientes corporativos, que a gente consiga trazer essa discussão e que não seja só, né, você cria um canal, né, mas o debate não está colocado, né, a problemática não está colocada, né. Muitas vezes a solução é apenas tirar, quando acontece, né, tirar aquele violentador quando acontece, mas você não traz isso dentro dos ambientes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a sua percepção, isso. Sim. Não dá para, quando você me traz essa pergunta, né, não dá para deixar de lembrar do que aconteceu no último trimestre do ano passado, no Rio de Janeiro, numa das escolas técnicas do Rio, onde, descontente em ser subordinado de mulheres, esse profissional foi trocado, então todas as medidas foram tomadas, mas esse profissional foi trocado de local, trocado de liderança e ainda assim descontente. Ele não estava só descontente em tê-las como chefe, né? Tê-las na posição de poder. E as matou e depois se matou. Então, não dá para a gente negar, a partir desse episódio, que o lugar do trabalho está imune, né? O que eu acho que acontece é que algumas vezes pode ser mais requintado, o que intimida muito as mulheres e dificulta que elas tenham evidências suficientes para justificar, né? Então, mesmo com os canais de denúncia, que são importantíssimos, o requinte de possibilidades da violência sagaz, né? é muito sutil, tem um gaslighting ali. Não foi isso que eu falei. Imagina, pois trato todas assim.
Então, tem, claro, sutilezas, isso dificulta, mas é importante que o canal de denúncia seja preparado para trabalhar especificamente as temáticas de gênero. Eu acho que esse é um lugar relevante e que seja integrado por pessoas com múltiplas perspectivas e que sejam pertencentes ao grupo de mulheres também, né, para poder trazer e somar. Fazendo um parênteses importante aqui, né, a gente conversa muito, assim, mas a mulher também perpetua o machismo, sim, por isso que é importante várias perspectivas. A mulher é fruto dessa sociedade, muitas vezes, para sobreviver, precisa reforçar todos os vieses dessa sociedade machista. É também um mecanismo de defesa. Então, sem o mínimo juízo de valor aqui, eu abro e fecho esse parênteses para dizer que é importante ter múltiplas visões, mas a gente não precisa esperar só das mulheres um lugar importante dentro do ambiente corporativo sobre gênero. Tá? Acho que o outro ponto é que o debate não pode morrer. Não é só para o mês de março. Não é Não só dá para agora. arrefecer esse Não assunto, dá, nunca. não dá. Então, a gente traz, e aí eu trago exemplos do dia a dia, assim. Qualquer debate, qualquer discussão, qualquer proposta, a gente vai discutir equidade salarial, tá aí, ó, já bota na mesa que é uma oportunidade de olhar pela perspectiva de gênero se tem alguma disparidade. Agora é a hora de observar. Então, não fingir que não existe, né? Pelo contrário, observar de maneira afirmativa. Não, eu estou olhando para as mulheres, sim, do mesmo jeito que também estou olhando para os homens e fazer um trabalho contínuo de conscientização mesmo. Não tem outro nome senão trazer luz ao tema o tempo inteiro, seja nas práticas formais, seja nos diálogos do dia a dia e na preparação técnica mesmo, né? Então, quem é o responsável pelo canal de ética tem que conhecer de ética a partir da perspectiva de gênero, senão não vai funcionar. E acho que uma equipe multidisciplinar ali no modelo que a gente chama de biopsicossocial, né? Não só olhar a saúde física dessa mulher, mas o social, de onde ela vem, para onde ela vai, o que aquele trabalho significa dentro desse contexto, as questões psicológicas, isso dá conhecimento e dá visibilidade para essas pessoas que talvez em outros lugares elas não possam acessar ou conhecer suporte jurídico, mas na empresa, que talvez seja o único lugar dela onde ela não tem contato com o agressor, não tem contato com todos os meios, né, que vão julgá-la, talvez o trabalho seja aquela frestinha que vai orientar, que vai levar para um judiciário, que vai levar para um suporte social, um suporte psicológico, e assim ela quebrar o ciclo da violência que ela vem vivendo. Eu vou pegar seu gancho, porque acho que você foi ótimo na sua fala, que já está até me introduzindo para o meu terceiro bloco e último. A gente está quase chegando. Mas... Alinhadíssimas acho que aqui, parece que ó. você leu minha mente agora. Se você... É a proximidade aqui, ó. A gente está do lado. E é justamente, a gente vem discutindo sobre assédio, quanto que ele está relacionado dentro do ambiente familiar, e eu acho que essa relação, né, eu sempre digo, a sociedade, ela é estrutural, mas ela é estruturalizante, né? Ela estrutura as relações, né? E no sentido, eu queria pouco pensar, a partir um pouco do seu gancho, você trouxe algumas soluções que você imagina para o ambiente corporativo, eu quero encaminhar esse bloco um pouco, e acho que eu queria aproximar um pouco esse debate de uma perspectiva interseccional, de como a gente consegue pensar essas soluções, apesar de na pesquisa a gente não consegue ver a percepção em termos de raça e classe sobre os assédios, a violência, ela não aparece, né? Porque a percepção, quando a gente coloca o recorte de classe, de raça e de gênero, enquanto uma pergunta ali, ela não aparece enquanto Ela está mais diferenciador. homogênea. Ela está mais né? homogênea ali, né? E aí eu queria ouvi-los de você. A gente sabe que a gente está falando de um contexto de desigualdade, onde a gente está... Primeiro, partindo do pressuposto de uma perspectiva sobre mulheridades, né? A gente não está trabalhando a gente não está discutindo o conceito do que é ser aquela mulher, até porque essa não existe. É justamente isso que a gente tem lutado, né? Sim. A mulher é sempre um repertório da masculinidade que interfere e cria essa figura da mulher, né? Mas quando a gente está falando de realidade, existe uma gama sobre o que é ser mulher, né? E pensando um pouco sobre essas soluções, a partir das soluções, e como essas soluções elas podem perpassar por uma perspectiva onde a gente alinha outros
outros recortes de raças, de gênero, né? A gente consegue pensar que tipo de mulher é essa que vai ter esse acesso, essa garantia de direito, que mulher é essa que vai ter seu direito suprimido, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essas soluções, óbvio, pensar um pouco nesse contexto dessas soluções em termos do assédio, né? E, enfim, não só do assédio, mas das violências que as mulheres sofrem, mas pensando um pouco a partir desses recortes interseccionais e como raça e gênero e a questão de classe, ela aparece um pouco nas experiências de cada uma, assim. Bom, eu vou falar um pouquinho da questão da mulher branca e da mulher negra, que tem uma relação direta com escolaridade e com renda, né? O que a gente vê muito em todo estudo que a gente faz é que quando uma mulher é menos escolarizada, ela tende a saber menos sobre um determinado assunto, tem menos clareza, por exemplo, para poder... Tem menos informação para poder, por exemplo, entender se aquilo é ou não é um assédio, é ou não é uma violência. Tá? A gente sabe que existe uma relação direta entre escolaridade e raça cor no Brasil. Então, se a gente pega lá os projetos que a gente faz, ou se a gente pega os dados do IBGE, a gente vê que a mulher negra, ela é menos escolarizada, às vezes até mais escolarizada que os homens, mas ela recebe menos do que um homem preto, menos do que um homem branco, menos do que uma mulher branca. Então, há uma relação direta. Então, se eu tenho menos escolaridade, menos informação, muito provavelmente eu vou ter mais dificuldade como uma mulher negra periférica de ter acesso à justiça, e talvez a Fabíola possa esclarecer isso melhor para a gente, do que uma mulher branca de classe alta que vive na região central da cidade de São Paulo ou de qualquer uma das capitais. Então, tem essa relação. O que a gente tem visto em nossas pesquisas é que a questão da mulher, na percepção, mulheres negras e brancas, elas acabam, de alguma maneira, tendo... O medo acaba atingindo todas elas. Agora, o acesso, a frequência dessa violência, talvez ela seja diferente. Acho que o importante, a gente tem essa questão, essa divisão e essa diferença, mas é que eu sempre digo, todas as mulheres são vulneráveis, mas é isso, as 24 horas não é igual para todo mundo, é o que todo mundo diz. Então, é óbvio que não vai ser igual para uma mulher negra, como é para uma... Não vai ser igual uma mulher branca, porque a gente sabe que a gente tem essa questão socioeconômica e cultural muito ligada ali. Então, nesse olhar da pesquisa, com certeza a gente tem algumas diferenças. E eu imagino que o acesso à justiça, o acesso a um serviço é diferente quando você é uma mulher branca e quando você é uma mulher negra. Né? Seja um serviço de saúde, seja um serviço da justiça e seja um serviço de acolhimento àquela mulher que está ali morrendo de medo, inclusive, de ser desacreditada da denúncia que ela vai fazer. Né? Essa é uma das questões muito frequentes da discussão sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. A lei, ela fala, né, todas as mulheres têm direito à prevenção, a tudo aquilo que a lei prevê, e isso é repetido. Na verdade, a lei vem do exemplo da própria Convenção de Belém do Pará. Fala, toda mulher tem o direito de viver livre de violência. Mas se nós colocarmos a lupa, né, que mulheres, não é? Então, por exemplo, se nós observarmos mulheres que não têm acesso à tecnologia, como é que elas vão fazer um registro de boletim de ocorrência? Talvez não tenham participado da pesquisa, né? Porque a pesquisa foi feita online. Veja, não Mas a gente tem todas as classes sociais representadas na pesquisa, tá? Mas eu estou querendo justamente problematizar isso. Porque essa é uma questão que nós enfrentamos. No Grajaú existe uma demanda de que não há uma delegacia de defesa da mulher física, e ali é um local em que há muita violência sexual. Violência sexual você não faz o registro pelo boletim de ocorrência eletrônico. Por exemplo, nós vamos falar de mulheres indígenas, não é? Temos o Pico do Jaraguá, que tem uma aldeia ali, Tupi-Guarani, e tem a exploração sexual de crianças pelos próprios indígenas, que muitas vezes fazem isso para alimentar o alcoolismo, o uso de drogas. Ok, vamos pensar em medidas protetivas para afastar esses homens da aldeia. Eles são indígenas, eles têm direito de permanecer na sua cultura, etc. Para onde eles vão, qual equipamento eles serão colocados, né? Mulheres com deficiência. A própria Maria da Penha
se tornou uma mulher com deficiência por causa da violência sofrida. E até então não existia, a partir da lei, nenhuma determinação que no boletim de ocorrência tenha que ser incluída a condição de deficiência para que aquela investigação observe essa situação. Então, é claro que se eu falar de uma mulher que é surda, que tem deficiência auditiva, que tem deficiência visual, como é que vai ser a colheita do depoimento dessa mulher para denunciar? Quais são os mecanismos de acesso a essa violência? A mulher negra que tem na sua história a legitimação do estupro, a mulher mulata tem um jargão muito conhecido, né? Mulata é boa para fornicar, né? A mãe para praticar, enfim, eu não estou lembrando agora, mas o racismo ele marca a sua trajetória, que obviamente a questão econômica está dentro de uma perspectiva histórica do Brasil não ter criado uma política de enfrentamento ou de inclusão dos escravizados, né? Daqueles que se livraram desse processo. Então, elas estão dentro de um processo de entrecruzamento, como diz a Kimberly Crenshaw, que a mulher negra está dentro de um processo. Muitas vezes elas estavam no local de trabalho, como dizia eu estou hoje com a memória ruim, a névoa mental da menopausa, tá? Que ela dizia, mas eu sou mulher, eu trabalho fora, quer dizer, trabalha escravizada, né? Na verdade, trabalhava para as damas. E como que as mulheres brancas estão falando que querem sair de casa e trabalhar? Então, tem toda uma questão que as mulheres trans, nós temos as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres LGBT, que para as mulheres trans, o lugar delas de marginalização sempre foi reconhecido. É reconhecido como um lugar que foi basicamente invisível, sempre levado a uma patologização da questão trans, a patologização da orientação sexual, né? E isso no sistema de saúde recai numa discriminação que sequer se pensa em levar isso para o sistema de justiça, né? Nós temos mulheres estrangeiras, mulheres imigrantes. Aqui em São Paulo, nós temos um reduto de bolivianas que são frequentemente violadas, porque existe uma cultura de um machismo diferenciado e, muitas vezes, a língua é um obstáculo para que elas possam denunciar. Até porque, muitas vezes, os seus passaportes, seus documentos são apoderados pelos seus agressores. São muitas camadas. Então, nós pensamos em que medida as soluções que são previstas na Lei Maria da Penha atingem todas essas mulheres. Soluções existem, pensadas, mas nós estamos tratando de temas absolutamente complexos, que entrecruzam com uma sociedade brasileira plural, multicultural, com territórios absolutamente diferentes, mesmo na capital, no estado de São Paulo. A rede nossa costuma realizar pesquisas, nós nos alimentamos das pesquisas de vocês sobre as desigualdades dos nossos territórios. Nós vamos falar dessa mulher do Grajaú, dessa mulher que vive lá no Pico do Jaraguá, ou na mulher que vive em Cidade de Tiradentes. As realidades são muito diferentes. Então, nós temos que pensar nesse território. Essa mulher de Cidade de Tiradentes, ela muitas vezes não trabalha lá no território. Naquele seu território, existe pouca oferta de trabalho. A oferta de trabalho está no centro. Ela vai ter que se deslocar para ir até o centro. Você tem outras questões que estão ali na experiência. Exatamente. Esse transporte vai levar a gastar pelo menos 2h30 por dia. Aliás, para ir e 2h30 para voltar. 5 horas só em transporte. Ela está mais sujeita ao assédio nesses transportes. O que ela vai fazer com os filhos que muitas vezes não têm creche no seu território? Então, vejam, nós estamos falando de mulheres que têm realidades. Mulheres trans muitas vezes foram afastadas da aplicação da Lei Maria da Penha. Até hoje, muitas pessoas desconfiam, né, da integridade das mulheres trans por não querer dividir o banheiro com elas, né? Então,
é uma sociedade muito violenta e muito discriminatória. E você está falando sobre essa perspectiva interseccional, assim, e que respalda um pouco do debate sobre identidade, assim, mas eu acho, eu acho, assim, que a gente não pode... E é justamente esse ponto, assim, que você está trazendo, assim, porque a gente parte desse princípio que as respostas foram iguais, né? E a questão da interseccionalidade, ela não é um pressuposto de que mulher sofre mais ou a violência que está ali colocada ou mais, enfim, né? Como se fosse quase uma caixinha. Então, bota mais sofrimento, né? Quando a gente quer trazer esse debate, de certa maneira, a gente está pensando sobre justamente as soluções que vão ser colocadas de maneiras diferentes para esse contexto, né? Porque quando a gente vai olhar a pesquisa, o problema é o mesmo, né? Acho que a experiência de uma mulher cisgênera, a experiência de uma mulher trans, enfim, o assédio ou a violência está colocada por causa da feminilidade, por causa do que é mulher ali, né? Não está colocada por outros pressupostos, né? A mulher trans ela vai sofrer a violência por ser uma mulher trans. E uma mulher cis vai sofrer a violência por ser uma mulher. Pelo fato de ser mulher. E acho que aí está colocado, né, quando a gente entra nesse debate, então, assim, de certa forma, as causas são iguais, né? Mas as soluções, eu acho que é isso que vocês estão trazendo. E quando a gente vai pensar esses recortes, a gente não pode deixar de pensar nessas esferas para poder pensar um pouco sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho também você sobre essa perspectiva de soluções que você já estava trazendo um pouco na sua fala anterior no ambiente corporativo, mas, Isa, como você enxerga isso num todo um pouco e que pode acrescentar um pouco da nossa conversa aqui? Acho que a questão da independência financeira tem um fator muito relevante aqui. Acho que classe social. Todas as mulheres estão suscetíveis, vulneráveis. Dependendo do seu meio social, falar sobre isso sequer é uma possibilidade, ou por falta do conhecimento, né? Aquela relação educação, conhecimento e acesso, ou o excesso de conhecimento dentro daquele meio, se a gente estiver falando de uma classe A, imagina aquela pessoa ser sujeita. A gente pode ir para o lado dos artistas, né? Quanta indignação gera quando você escuta uma Luísa Brunet falando sobre a violência que ela viveu, né? O cenário internacional, Rihanna, super referência de independência feminina e mulher empreendedora, mas que sofreu violência. Então, eu acho que aqui tem um lugar importante de debate sobre a independência financeira das mulheres, o quanto isso pode gerar um distanciamento da situação que ela está vivendo, né, de agressão, de violência, de assédio, do que deixa ela mais perto por mais tempo, né? Então, essa mulher que se desloca do Grajaú para o seu trabalho, 2h30 para ir, 2h30 para voltar, está muito mais suscetível do que uma mulher que teve o poder aquisitivo de um veículo e ela mesmo dirige, conduz e leva de 15 a 20 minutos para a casa dela. Então, muitas das situações que talvez a gente não perceba é porque essa pessoa ela consegue escapar quando ela sofre, não que ela não sofra. Eu acho que tem aqui um lugar importante do mercado de trabalho, das soluções pensadas pela parte jurídica, por todas as instituições que de alguma maneira olham que meios a gente pode dar para essas mulheres, seja a partir de uma perspectiva de equidade salarial, né? Pagar dignamente, e deixar de lado essa ideia de que o mundo é meritocrático, porque ele não é, né? Na contrapartida, claro, a gente vê que salarialmente mulheres recebem menos do que homens, de maneira geral, quando a gente faz o recorte racial, menos ainda, mas se a gente for olhar educação, as mulheres hoje, em disparada, têm uma formação superior à dos homens. Muito bem lembrado. E assim, com ainda o lugar do cuidado, com as múltiplas tarefas, às vezes a faixa etária pode ter uma diferença, porque quando ela conseguiu estudar, foi diferente do momento que esse homem conseguiu. Muitas vezes a mulher abriu mão do seu lugar de estudo, e o estudo é um lugar de emancipação, quando a gente fala de classe social, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de qualquer minoria, né? A educação é a ferramenta, mas
enquanto o nosso sistema achar que a meritocracia é real, não vai funcionar, porque ela vai achar que a pessoa não fez por merecer. E qual a justificativa que a gente dá? Se a pessoa tem mais formação, mais experiência, mais bagagem, mais tudo, lei de cotas mostra, se a gente olhar os indicadores das universidades nos últimos anos, o percentual de pessoas negras na universidade cresceu demais, mas ainda assim tem disparidade salarial, né? Então, parte da solução, na minha perspectiva, passa por esse lugar da independência financeira, que é o que vai permitir que essa pessoa se encoraje, se empodere, se sinta segura o suficiente para romper com um ciclo de violência, porque ela vai falar assim, eu estou acostumada com isso, é sempre assim, se eu sair daqui, eu vou me colocar em situação de vulnerabilidade maior ainda, colocar os meus filhos, minha família. A gente faz o que nisso? Continua nisso. Né? E acho que é isso, né? Parte das soluções passam por aí. E também trazendo um aspecto assim, que é fundamental, a pesquisa ela teve participação de homens, né? E aí a gente está discutindo sobre mulheridades e etc, etc, etc. Né? E aí eu fico pensando, né, nessa figura masculina, né? O pensamento euro-americano criou essa figura masculina, sei lá, retomar a ideia do eurocentrismo, desde aquela figura do homem da Vinci, né? Que, enfim, o homem é o centro do mundo, né? E que codifica até o outro, né? A mulher criada a partir da perspectiva do homem, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer o homem para a mesa, né? Trazer esses homens, né? Do mesmo modo que a gente pensa mulheridades, vamos pensar também masculinidades, né? Tipos de ser homens também. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco, né? Qual a importância, né? Do homem nesse debate, no combate da violência contra as mulheres e qual é o impacto desse ato, né, da participação, de trazer o homem para o centro do debate de uma problemática que a gente vivencia, experimenta e vivencia essas violências, mas que foi a masculinidade que forjou, né? E eu queria ver um pouquinho de vocês sobre essa importância da participação. Bom, o homem, ele está em tudo, né? Ele está no ambiente de trabalho, ele está no ambiente jurídico, ele está em tudo, mas ele não está de mãos dadas com a gente nessa pauta. Ainda não está. Eu acho que a gente avançou muito. Sim. A gente consegue tipificar um assassinato de uma mulher como um feminicídio, mas a gente continua, ao mesmo tempo que a gente caminha para algumas soluções, os red pills caminham com outras soluções para perpetuar esse machismo e gerar ainda mais ódio em relação às mulheres. Sim. Então, eu não consigo imaginar a resolução desse problema se a gente não tiver os homens como aliados. Eu acho que alguma coisa avançou um pouco, mas agora os homens, como eles se comportam, né? Tem essa sensação. Quando tem uma mulher junto, a gente não faz mais a piadinha. Mas a hora que a gente estiver só entre a gente, tudo bem a gente quando fazer a piadinha. Quando estão entre eles discutindo... Então, isso não muda nada. Uhum. Se você... E aí eu estou falando de coisas meio que estão sendo repetidas, mas que acho que são reais. Uhum. Que se você, como homem, continuar dando risada... e eu estou dando um exemplo bobo, que é uma piada machista... nada vai mudar. Então, eu acho que a gente precisa, sim, dos homens para que eles entendam que a sociedade mudou, as mulheres mudaram, nós somos multitarefas e estamos pagando um ônus por conta disso. Né? A gente vive ouvindo de não queria igualdade, então agora... Então, acho que tem política pública, tem escola, tem área de segurança, mas sem os homens, a gente não transforma essa realidade numa realidade melhor para as mulheres. Acho que passa pela questão econômica, acho que passa pela questão da educação, mas não adianta nada a gente ter uma estabilidade financeira, a gente ter educação, a gente ter tudo ao nosso favor, mas continuar com os homens pensando e agindo da maneira que eles agem. Sim. Né? É impossível resolver. Acho que é importante a gente falar de polarização, né? O combate, o enfrentamento à violência contra a mulher não é um enfrentamento contra os homens, é um enfrentamento de um problema social complexo e que é apontado como causa a forma como se construiu a masculinidade, como a violência está tão viva no exercício dessa masculinidade, né? Nesse papel desse homem brasileiro.
E eu vou, mais uma vez, falar da lei. Os homens estão na lei. E é engraçado que esses red pills, né, essa machosfera, ela existia em outros argumentos, né, no âmbito judicial. No primeiro argumento, quando a lei entrou em vigor, foi para dizer, não, essa lei... Cadê a lei João da Penha? Dizendo que a lei Maria da Penha era uma lei que violava o princípio da igualdade. Os argumentos eram esses. Demorou 6 anos para o STF, através de uma ação direta de constitucionalidade, dizer esse argumento não vale. Depois era o argumento da insignificância. Ah, mas um tapinha não dói, né? Um tapinha é um jogo de amor, né? Tinha até aquela música, né? Um tapinha não dói. Foi condenada a produtora, inclusive. Essa era uma forma dos homens responderem, né? Que isso não vale nada, isso é banal, não é? Passou um tempo, né? Ah, mas ela, nos bancos, né? O caso Mari Ferrer, né? De compreender que o comportamento moral da mulher é um comportamento que deve ser questionado num processo de violência sexual. Então, quer dizer, o ataque aquele comportamento. Então, os homens ali, né, acusados, invertendo a culpa, atacavam a moral do comportamento daquela mulher. Então, esse homem que a todo momento tem buscado reforçar a ideia de que a masculinidade tem que ser respondida com violência e com ataque à mulher. Legítima defesa da honra, a mesma coisa. Eu gosto de dizer que muita coisa mudou, né? Nós temos uma evolução jurídica, uma evolução legislativa, mas o comportamento dos homens ainda não. A pesquisa apontou que o grande anseio social são as respostas punitivas como uma solução. Mas nós sabemos que as respostas punitivas, muitas vezes, eles preferem responder ao processo, preferem ser condenados, porque eles serão mais homens se eles cumprirem a pena, né? Que para eles a honra deles continua viva. E para a cadeia, às vezes, exatamente, até reforça... Então, assim, o machismo. Por que e eu tô Sua masculinidade. e eu estou colocando tudo isso para dizer, a Lei Maria da Penha sempre previu o homem no processo, mas não numa questão polarizada. Previu como? Primeiro, na necessidade que os condenados sejam inseridos em grupos reflexivos, justamente para problematizar a sua responsabilização. Em um outro lugar, que é o lugar da responsabilização, que não é só do poder público. A própria lei diz ali, responsabilidade de enfrentar a violência contra a mulher. Enfrentar não é só punir, enfrentar é prevenir também. A responsabilidade é do poder público, sim, mas é da sociedade, é das famílias, é das igrejas, não é? É de todos. Então, essa responsabilidade é de todos. E a educação no sentido amplo, né? No sentido amplo de que todos temos que ter consciência, e no sentido também de que no espaço educacional isso tem que ser vivo. Nós falamos nos bastidores aqui sobre o debate da violência contra a mulher nas escolas, né? Que muitas vezes foi negado, ainda não é uma realidade, uma política pública. Por quê? Porque se compreende que vai discutir masculinidade e vai encorajar as pessoas a homossexualidade. É engraçado que isso ainda é muito vivo, quando não se entende que é tudo isso que faz com que os feminicídios aumentem cada vez mais, os assédios e tudo mais. Então, o que eu vejo, assim, os homens, eles precisam entender que não é um mundo polarizado, que eles são filhos de mulheres, obviamente, que nós estamos falando de uma convivência que é plural, né? Uma vivência que deve compor essa diversidade de como você vai exercer as suas feminilidades, as suas masculinidades, sem que a violência esteja presente nessa conta. Isa, e como você vê a participação dos homens? Bom, eu vou trazer algo que no primeiro momento pode soar meio controverso, mas acho que a primeira coisa é: ninguém perde quando a gente trabalha com políticas de equidade. Em nada, acho que isso é o primeiro esclarecimento para os homens, assim, tudo que a gente faz e fala que vai melhorar a condição da mulher na sociedade, o homem não perde nada. Ele não perde um centavo, ele não perde uma vaga de trabalho, ele não perde visibilidade, ele não perde nada, ele só ganha. Dá um exemplo
pequeno aqui. A gente discute muito, né? Esse momento está sendo discutido em Brasília. Algumas empresas, né, fazem parte aí de uma coalizão em prol de uma licença paternidade ampliada, porque se a gente fala desse lugar do cuidado, né, das crianças e da importância do homem participar, a gente tem que disponibilizar mais dias porque eu falo que a mulher tem que cuidar e eu digo que ela pode ficar em casa 6 meses para cuidar. Claro que existem os riscos da volta. Não vou entrar nesse mérito, que eu acho que é um videocast inteiro sobre isso. Mas em nenhum momento a mulher perdeu, o homem ganhou, porque na discussão da equidade de gênero, o lugar do cuidado para o homem... Primeiro, muitos homens vêm reivindicando, né? A gente também não pode deixar de lado que sim, existem homens já pensando esse lugar da masculinidade, ainda é um movimento pequeno, mas tem. Então, tem esses homens reivindicando esse lugar e tem as mulheres tendo seu parceiro ou pai da criança, que seja ali naquela relação, apoiando no cuidado. Isso dá mais tempo para ela assumir outras responsabilidades. Então, acho que isso pode soar meio controverso, mas é isso. No tema da equidade de gênero, o homem ele não perde nada, então homens não tenham medo, né, do que a gente está discutindo aqui, porque vocês não serão lesados em nada, pelo contrário, muito mais beneficiados. E acho que um segundo ponto é que os homens, eu não gosto de falar que eles são vítimas, mas eles são fruto também desse processo. Então, os homens também têm o seu lugar de sofrimento causado por esse contexto. Quantos homens, meia-idade, diante da não empregabilidade, tiram a vida porque não se reconhecem mais provedores? Né? Não tem mais esse espaço. Vai perder o emprego, perdeu as economias, ele se mata porque ele não tem lugar. O sofrimento também perpassa a experiência Também perpassa, porque há uma sobrecarga. Então, homens, vamos discutir também o que recai sobre vocês, porque vocês são agentes da transformação do seu próprio grupo e das mulheres. Das outras, né? Nossa. Então, eu acho que pode soar controverso no primeiro momento, mas as questões de masculinidades são todas ligadas. A causa raiz para homens que já identificam essas questões e para as mulheres, independente de classe, gênero, independente de raça, independente de orientação, todas essas questões que as mulheres vêm vivendo, existe um elemento comum, que é essa sociedade patriarcal, machista, e que afasta os homens muitas vezes de poderem ser como eles querem ser, como eles gostariam de ser, e até mais saudáveis, longevos, né? Quantos homens não ficam viúvos e falecem pouquíssimo tempo depois? Porque a mulher marca o médico, a mulher sabe o remédio que ele toma, ela que sabe o dia da revisão, ela que cuida de tudo. Ela é a mãe, né? Os homens continuam colocando suas esposas no lugar de suas mães. E aí, quando não as esposas, as filhas, as irmãs, o lugar do cuidado está sempre terceirizado por uma mulher. Então, não dependam dessas mulheres só para isso, assim, né? Assim, a longevidade de vocês... Venham para o debate, né? Então, venham para o debate, porque, sim, tem questões aí de como o mundo está andando que atravessa vocês, sim. Sabe? Acho que esse é um ponto importante. Que esse é um ponto muito importante. A gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando, assim. Voa, né? Aquela tristeza. Voa muito rápido. A gente nem percebe, assim. Mas para encerrar, assim, eu queria ouvir uma mensagem final, assim, 30 segundinhos, 1 minutinho. É um assunto que não tem volta. Então, para os homens, juntem-se a nós para a gente poder resolver essa questão, para a gente conseguir viver, as mulheres terem mais liberdade, acesso às cidades, venham, façam conosco esse trabalho e que não vai ter volta, porque as mulheres avançaram e dificilmente a gente vai dar um passo atrás, né? Embora todo momento puxem a gente para trás. E isso é uma coisa que eu já falei aqui e que a gente não pode arrefecer. Esse é um tema que a gente já conquistou muita coisa, mas se a gente deixa de falar e deixa de buscar caminhos para solucionar, a gente realmente regride, né? Então, a gente precisa continuar falando e continuar atuando para entender avanços, mesmo que lentos,
nessa questão que é tão cultural e tão estrutural no nosso país e no mundo como um todo. Não é um problema só do Brasil, mas a gente é um país muito grande, né? Então, 1% são muitas mulheres e muita gente sofrendo aí por conta dessa questão. E Fabiola, sua mensagem final, assim, dessa conversa? Eu acho que eu quero mandar um recado para as mulheres que precisam de informação, elas acessarem o nosso site do Ministério Público de São Paulo. Existe uma cartilha chamada Mulher Vire a Página, que tem muitas informações sobre como reconhecer as situações de violência e como buscar ajuda com os endereços e os canais para isso. E lembrando que toda comarca tem um Ministério Público, tem um promotor, uma promotora de justiça, que pode realizar um atendimento, dar uma orientação jurídica, e nós estamos à disposição. Dizer que o Ministério Público tem cada vez mais se especializado em relação ao tema e guarda na sua história, nessa nossa história de promotoria, muitas conquistas, né? Muitas políticas públicas, como o Guardiã Maria da Penha, como outras, vieram a partir desse processo, que obviamente encabe à nossa instituição, mas que nós devemos nos utilizar desses canais. Então, eu convido a que procurem o Ministério Público. Importantíssima essa informação. Obrigada, Fabiola. E Isabelle, para encerrar. Mulheres, é isso. Busquem ajuda, busquem canal, busquem conversar. Às vezes é difícil nomear o que se passa. A gente olha, reconhece quando é com o outro, mas não reconhece quando é conosco. Esse lugar do apoio de umas às outras é essencial. Busquem esse apoio, né? Busquem esse apoio na sua própria comunidade, seja na justiça, seja por instituições, né, de impacto social. Busquem, assim, é isso que vai começar a dar força para romper qualquer que seja o ciclo que se esteja vivendo. É impossível sozinha, né? Busque ajuda, realmente, busque recursos, busque ajuda. E acho que, de maneira geral, para os homens, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Mãe é mulher, filha é mulher, irmã é mulher, amiga é mulher. Então, quando a gente fala dessas estatísticas, nenhuma das mulheres da sua vida está imune a isso. Então, talvez você nunca tenha visto a sua mãe chegando em casa reclamando, né, de um assédio, de um abuso, de uma questão que ela viveu no transporte, na rua, no caminho. É difícil dizer isso, mas essa é a grande realidade. Além do papel que elas exercem na vida de vocês, elas são mulheres e mulheres suscetíveis a tudo que a gente discutiu aqui. Então, repensem suas atitudes, se juntem a nós nas discussões, escutem. A gente também está aprendendo como colocar vocês nesse grupo e saber separar todas as dores do apoio, mas vamos juntos. É isso que move a sociedade e, de novo, ninguém perde nenhum benefício se a sociedade for equânime. E assim a gente encerra.